Oi, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade. Lembrando que esse podcast é um oferecimento dos nossos queridos patrocinadores que nos ajudam a levar mais informação sustentável para vocês, a fazer vocês refletirem sobre os seus hábitos. Então, a gente tem o Instituto Muda, o Mercado Diferente, a Cor e a BioWash. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito interessante para falar do aspecto da sustentabilidade que quase ninguém pensa. E eu até entendo isso. E como eu sempre falo que aqui o podcast existe para fazer você refletir sobre os assuntos que você não procuraria no Google. E hoje eu estou aqui com Bruno Casagrande, da Fundação Vasolini, e a gente vai falar de arquitetura e sustentabilidade, que eu achei um tema, assim, sensacional. Bruno, muito obrigada pela sua presença. Eu espero que a nossa conversa esclareça aí vários pontos que ninguém, com certeza, vai procurar no Google, mas vai passar a procurar depois da nossa conversa. Com certeza, Larissa. Bom, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Uma satisfação enorme estar aqui, dividindo, compartilhando um pouquinho de conhecimento, né? Essa minha trajetória de alguns anos aí, falando de construção sustentável, né? Inclusive, bastante curioso, viu, Larissa? Você sabe que eu comecei a trabalhar com construção sustentável mais ou menos há 12 anos atrás, né? E a primeira pergunta que vinha, assim, era o seguinte: poxa, mas construção sustentável vai ter areia? Vai ter cimento? Mas como assim? É sustentável? Agora vou trabalhar só com wood frame, só com madeira? Como que vai ser esse negócio? Então tinha algumas perguntas muito interessantes, né? E agora, ao longo dos anos, né, teve muita inovação, muita tecnologia, né, principalmente em projetos integrados, a própria inserção do BIM, né, que é o Building Information Modeling, que é justamente um software onde você consegue basicamente visualizar a dinâmica da construção, né? Então, teve muitos avanços nesses últimos 12 anos, né? Mas, enfim. Então, eu espero que eu consiga agregar bastante aí, Eu né? tenho certeza que você vai agregar muita coisa. E aí, assim, a dinâmica aqui do podcast é bem simples. Eu quero que você conte a sua história de vida e a sua trajetória até você chegar onde você está hoje, né? E em que momento a sua trajetória, a sua história se cruzou com a sustentabilidade e você entendeu que você precisava fazer alguma coisa, que você queria fazer alguma coisa de diferente de sustentável. No meio do caminho, você vai falando, vai surgindo algumas dúvidas, eu posso te pausar em alguns momentos para fazer algumas perguntas. Mas assim, seja o mais detalhista que você quiser ser contando a sua história, tá bom? O Perfeito, né? microfone é seu. Qual é a sua história? Vamos lá, então, Larissa. Bom, o meu primeiro contato com as questões ambientais começou na primeira graduação que eu fiz. Eu fiz administração com ênfase em marketing. E na época eu trabalhava numa empresa, numa fabricante de lâmpadas, né? E essa empresa, ela desenvolveu a primeira tecnologia já pensando nos gases, né? Porque dentro da lâmpada fluorescente você tem a composição dela, tem alguns gases, né? E a ideia era trabalhar com material reciclado né? E o projeto da lâmpada facilitar a reciclagem, né? Então, na própria graduação, o meu primeiro projeto de graduação foi justamente estudar, né, esses parâmetros dessa lâmpada, desse fabricante, é um grande fabricante, inclusive europeu, né? E foi um trabalho muito interessante, porque isso, na verdade, essas lâmpadas, né, elas foram basicamente as embrionárias, digamos assim, né? Num contexto aí das questões de eficiência energética, né? Porque ela tinha, como eu falei, no seu projeto, não só a melhoria e a otimização dos gases, mas sim eficiência energética. Então, ela tinha um fator de luminância, né? De lumens, né? Então, ela conseguia ser um pouquinho mais eficiente, consumindo menos recursos, né? Então, eu usei ela como base na minha primeira graduação. E aí foi quando o bichinho, né, das questões ambientais me picou, né, e depois eu acabei fazendo uma especialização, fiz uma MBA, aí sim, já em gestão de tecnologias aplicadas ao meio ambiente, né. E foi bastante interessante, porque eu acabei, nesse meio tempo, acabei mudando de duas empresas, né, e foi quando eu cheguei na Fundação Vasolini, que é onde eu estou hoje.
né? Estou na Fundação Vasolini há cerca de 15 anos. E foi engraçado, porque eu até então sempre trabalhei em área comercial, né? E o que aconteceu? Um belo dia, o diretor lá da Fundação Vasolini me pegou e falou assim: olha, Bruno, a gente está desenvolvendo um projeto aqui, a gente acabou de fechar uma cooperação com o governo da França e nós vamos desenvolver aqui uma certificação para construção sustentável. E nós tivemos na Embaixada da França, tudo, né, para fazer os atos cerimoniais e tudo mais. Nós ganhamos um espaço para, dentro da FEICOM, isso foi na edição de 2009, né, 14 anos atrás, onde a ideia era justamente demonstrar como poderia ser desenvolvida uma habitação sustentável. Né? Aí eu assim, nossa, poxa, mas tá bom, legal, então vamos lá, mas assim, né, eu vou trabalhar com construção sustentável vindo de uma graduação de administração, tudo bem, aí tinha, né, especialização que ajudava bastante, mas poxa, aí, não, mas tá bom, vamos encarar o desafio, né? Então, lá em 2008, né, já voltando aqui para o meu histórico onde eu estou hoje, lá na Fundação Vasolini, que eu acho que é inclusive interessante frisar, a Fundação Vasolini, Larissa, é uma fundação sem fins lucrativos. Ela foi formada, é mantida e gerida por professores do Departamento de Direito de Produção da Universidade de São Paulo. E a fundação ela tem uma finalidade muito nobre, que é levar o conhecimento da universidade, tá? Com a velocidade que o mercado precisa, né? Porque o mercado tem uma velocidade de atuação, a universidade tem outra. E a fundação ela surge justamente para quê? Para pegar aquele conhecimento da universidade e levar para o mercado na velocidade que o mercado precisa, né? E não só isso, né? Tudo que a Fundação Vasolini faz é em prol da sociedade. Então, nós temos uma série de atuações, dentre elas a unidade de certificação, que é onde eu fico hoje, né? E que as certificações ela vem justamente em prol da sociedade. Falando em construção sustentável, é justamente, né, promover habitações, né, que aliam conforto, saúde, bem-estar, economia, qualidade de vida e tudo mais que, né, que engloba lá o tripé da sustentabilidade. Então, só voltando, né, lá quando a Fundação Vasolini fechou lá o convênio com a França para traduzir e adaptar a norma de certificação, que a gente chama de referencial técnico, né, e a gente tinha como missão de levar, porque as pessoas querem ver, querem conhecer, né, Larissa? Então, uma coisa é falar sobre sustentabilidade, outra coisa é você conseguir palpar, tangenciar, vivenciar. E era esse o objetivo. Então foi bastante interessante que a gente conseguiu compor, na verdade, né? A gente teve algumas cartas de recomendação da Embaixada da França e tudo mais. Algumas empresas francesas apoiaram o projeto, doaram materiais, etc. Tal, e a gente conseguiu levantar a casa, chamada Casa Aqua. Foi bastante interessante. Pra você ter uma ideia, cerca de 9.000 visitações durante a edição da FEICOM de 2009. Que legal. Né? Então foi muito interessante. E aí que entra a questão da arquitetura, né? Eu tive, na verdade, acesso, né, a um grande arquiteto que foi o Rodrigo Midlen, que desenvolveu o projeto, né? O Rodrigo Midlen é muito conhecido. E aí aquele negócio, né, de trabalhar com telhado invertido para trabalhar as questões de insolação, ventilação, iluminação da casa. E aí eu perguntando, eu questionava muito o Rodrigo, né? Rodrigo, mas por que você fez o telhado assim? Mas por que a janela virada para cá? Mas por que, né? Aí o Rodrigo pegou e falou assim, Bruno, você precisa fazer arquitetura, cara. Você precisa fazer arquitetura, você precisa investir porque você, né, tem potencial para isso, né? Então, tá bom. Aí a Fundação Vasolini desenvolveu o primeiro referencial técnico e tal, então eu ficava na ponte, né? Como eu vendia, né, digamos assim, eu levava para o mercado, né, a certificação, ao mesmo tempo eu era responsável por conversar com a França, porque para você fazer a certificação, por exemplo, de um empreendimento residencial, você tem um critério. Agora, para fazer um comercial, é um outro critério. Então, eu ficava fazendo a ponte, né, com a França desses desenvolvimentos, desses referenciais técnicos, conforme demanda. Né? E
E aí, poxa, eu conversando com outros arquitetos, enfim, bom, aí eu decidi, eu falei, não, eu vou fazer arquitetura. Aí eu acabei fazendo uma segunda graduação em arquitetura, né? E aí foi interessante, né? Porque aí foi quando teve esse boom, na verdade, de inovações, né? De tecnologia e tudo mais. Que ano que você fez essa faculdade? Eu comecei em 2011, terminei em 2016. Ah, tá. Terminei em 2016. Então, foi justamente quando a gente saiu daquele momento, né? 2008, quando as pessoas perguntavam, nossa, mas construção sustentável, né? Vai ser areia, vai ser cimento, né? E a gente sai, na verdade, com um avanço tecnológico, né, Larissa? Porque o que acontecia? Se a gente falasse, por exemplo, há cerca de 15 anos atrás, 14 anos atrás, né? Poxa, uma esquadria. Legal, uma esquadria nós estamos acostumados, nós estamos aqui, hoje está beirando os 30 graus, está todo mundo confortável, né? Então nós estamos acostumados, eventualmente, com que as janelas, eventualmente, não tenham uma vedação, porque nós temos um clima tropical. Mas é diferente do hemisfério norte, diferente da Europa, que lá eles têm uma necessidade de vedação. E aí, quando eu faço a vedação, o que, que eu ganho? Né? Eu ganho acústica. Quando eu ganho acústica, aí tem um fator seguinte, não, mas tem acústica a ver com sustentabilidade? Tem tudo a ver, Larissa. Por quê? A partir do momento que eu consigo isolar, né, você ter o isolamento acústico, tanto de fora para dentro, como de dentro para fora, né, o que acontece? Sabe aquele problema do toque-toque? Sei. Sabe? Ou, eventualmente, você tem que ir no banheiro, às vezes, de madrugada, dar descarga. E aí vem aquele barulho, sabe? Aquele desconforto. Não quer dizer, aqueles problemas que são sociais. Acaba sendo um problema social. Porque, poxa, minha vizinha anda com sapato. Poxa, tem que andar de sapato. Onde está o problema? O problema não é a vizinha que anda com sapato. O problema é um problema de projeto, é um problema de tecnologia, é um problema... Então, quer dizer, aí teve a norma de desempenho, que é a NBR 15575, né, nesse meio tempo que foi lançada, e que fala, né, porque a NBR 15575 é desempenho voltado para as habitações, né? E ela dá uma série de parâmetros, dentre ele, por exemplo, as questões de acústica, aonde forçou com que os fabricantes parassem e remodelassem a sua linha de fabricação. Então, a gente tem vários avanços tecnológicos, né? Então, a questão da sustentabilidade, né, ao longo desses anos, ela teve uma grande evolução, né? E principalmente, eu acho que o fator principal, né, é que teve o avanço na mentalidade dos empreendedores, né? Porque primeiro a gente parte do princípio o empreendedor ele tem que parar de fazer aquilo que ele estava acostumado a fazer. Sim. Né? Porque para ser uma construção sustentável, ele tem que pensar, ele tem que planejar, ele tem que projetar, aí executar. E pensando no que, Larissa? Pensando no ciclo de vida do edifício. Quantos anos esse edifício vai servir para mim? É 20 anos, 30 anos? Então, como que eu vou fazer com que esse edifício tenha os menores custos com manutenção, conservação, que vá gerar as melhores condições de conforto, saúde, bem-estar para os usuários e ainda por cima, né, eles sejam econômicos. Isso não existia no passado? Tipo, eles só pensavam, vou construir um prédio aqui e construía? Era assim? Então, aí eu vou regredir um pouco, vou entrar um pouquinho na questão histórica da coisa. Vamos pegar a arquitetura, né, uma arquitetura moderna. A arquitetura moderna ali na década de 70, mais ou menos, o que acontecia, né? Qual que era a preocupação dos arquitetos? Olha, não importa tanto as questões de conforto e principalmente de economia. O que eu quero, na verdade, é trazer um marco. O meu edifício vai ser um marco. Um marco para o bairro, um marco para aquela empresa. Então, quer dizer, era uma arquitetura muito voltada para as questões estéticas. É uma coisa megalomaníaca, assim. Exatamente. Tinha que ser maravilhoso. Exatamente, sabe? Não aquele negócio de entrar e arrasar, não. É aquele negócio... Poxa, eu não estou criticando o projeto de Brasília, mas você pega o projeto de Brasília, ele é ultra mega enorme. Se você pensar em termos de conforto, poxa, para você sair a pé, sem condições, né?
Então, o que acontece, né, nesse período, né, principalmente nos Estados Unidos, né, são aqueles megas empreendimentos, né, principalmente empreendimento corporativo, aonde você tem ali as questões realmente voltadas para a questão, né, estética da coisa. Só que acontece na década de 70, Larissa, a crise do petróleo. Eu tenho ali um grande problema ali que tem uma elevação muito grande, principalmente nos Estados Unidos, por conta da matriz energética deles, né? Que basicamente petróleo e carvão. Então, assim, para se manter aqueles edifícios operando, saía muito caro. Então, quer dizer, eles foram forçados, de alguma maneira, a pensar, né, em como fazer com que os edifícios, principalmente aqueles que já estavam construídos, a serem um pouco mais econômicos. E aí a gente entra numa era, digamos assim, no finalzinho da década de 70, indo para 80, que é onde os microchips que foram desenvolvidos, principalmente para solucionar o problema da Segunda Grande Guerra, né? Os microchips de computadores que saem, né, justamente de uma lógica militar e vêm, né, para civil, que é onde começa um processo de automatização dos edifícios. Então você começa a ter sistemas um pouquinho mais complexos de condicionamento de ar, justamente de ar e iluminação, né? Basicamente os dois, que são os dois pontos que mais consumiam energia naquele momento, justamente começa essa toada, digamos assim, indo para a automatização. Bom, aí a gente sai da década de 80, para onde a gente vai? 90. E aí você já está no embalo da automação, né, das edificações, e aonde a gente cai? Rio 92, que é onde a gente abre os primeiros discursos justamente sobre os impactos ambientais. E aí você fala assim, nossa, eu já tenho uma base de automação, e agora como que eu crio os conceitos, né, pensando nas questões ambientais, né, e de estabilidade, nos conceitos embrionários, né? E aí, Larissa, é bastante interessante porque, bom, lá em 92 saiu uma carta de intenções, enfim, muitas coisas foram feitas. Mas aí o que acontece também na década de 90? Vem as normas da série ISO. ISO 9001, qualidade, ISO 14001, meio ambiente, né? A 18001, a OSA 18001, que é saúde e segurança do trabalhador. Então, quer dizer, e aqui no Brasil, inclusive, o Ministério das Cidades criou um programa de qualidade exclusivo para a construção civil, que é esse trava-língua aqui, o PBQPH. Nossa. Programa Brasileiro da Qualidade do Habitat. E aí, o que acontece? As construções tinham que ter um mínimo, né, de qualidade para elas serem financiadas pela Caixa, enfim, outros bancos privados. E aí, o que acontece, né? Só uma pausa. Ela tinha que ter um mínimo de qualidade para ser financiada para que uma pessoa pudesse comprar ou para que o empreendedor pudesse fazer? O empreendedor tivesse acesso a uma linha de financiamento. Ah, tá. Exatamente. E aí começa uma sinergia, né, dessas ISOs, né? Onde que eu vou cair, né? Eu falo de ISO 9000, qualidade, meio ambiente, porque o Ministério das Cidades começa a ter os pequenos inputs da ISO 14001 dentro do programa de qualidade. E aí os bancos, né, que estão fomentando os financiamentos, etc. tal, o que eles fazem? Eles começam a ter as certificações de qualidade, meio ambiente e o PBQPH e saúde e segurança, porque era um dos problemas, inclusive, também sociais e às vezes continua sendo até hoje, inclusive, as questões de segurança do trabalho, né? E dos condomínios também, né? Porque teve vários condomínios que, sei lá, teve incêndio, caíram, né? Sim, sim. Então, o que acontece, Larissa? Nesse momento que tem todas essas convergências, né? No finalzinho, ali, já começando mais ou menos, isso aqui no Brasil, né? 2005, 2006, o que acontece? A Fundação Vasolini, ela foi a primeira certificadora a ser acreditada pelo Inmetro, né? Então, o Inmetro é o nosso pai aqui, que cuida das nossas acreditações e que ele dá a chancela de qualidade, né, dos nossos produtos, enfim, e serviços, né? E o que acontece? Das construtoras, muitas construtoras que eram clientes e são clientes, a Fundação Vasolini é a maior certificadora da América Latina, né?
E ela sempre teve um vínculo muito forte, um elo muito grande com a construção civil por conta da própria Politécnica, a engenharia civil da Politécnica, né? Então, os maiores players da construção civil, clientes da Fundação Vanzolini. E o que acontece em 2006? Acontece o seguinte, aí começa o movimento de sustentabilidade. Aí aqueles primeiros movimentos lá, embrionários lá, né, de ISO 9001, qualidade, meio ambiente, 14001 e PBQPH, o que acontece? Eles batem lá na Vanzolini e falam assim, olha, fundação, eu já tenho a certificação de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança e o PBQPH. Só que aí eu estou concorrendo com o meu vizinho, que está aqui, ó, e ele está dizendo que o dele é sustentável. E como que eu, que já tenho todas as certificações, ele não tem essas certificações que eu tenho, mas como que eu já tenho essas certificações, já cuido, né? 14001 fala muito de canteiro de obras, de baixo impacto, etc e tal. Como que eu já tenho todas as preocupações aqui, consigo me diferenciar desse aqui, que está colocando o nome dele de Eco XPTO, né? Nossa, e tem vários condomínios de eco alguma coisa. Green, não sei das quantas. Como que eu já tenho certificações, já tenho práticas ambientais, consigo realmente me distinguir desses que realmente só querem fazer... Greenwash. Greenwash. Exatamente. E aí que nasce, né, na verdade, um grupo de estudos dentro da Vanzolini, dentro lá da Escola Politécnica, que estudou, mapeou no mundo o que existia em termos de construção sustentável, porque a ideia não era reinventar a roda, era a gente adquirir o know-how e poder levar isso para a sociedade. Porque, no fundo, a gente tinha uma demanda de empresários e empreendedores. Mas quem que ia se beneficiar? Justamente a sociedade, os usuários, quem estivesse trabalhando nos edifícios sustentáveis, quem está comprando, morando no edifício sustentável. Então, nós pegamos e falamos, não, vamos montar isso. E aí o modelo escolhido foi a França por alguns critérios. Primeiro que a gente... eu costumo falar muito de tecnologia, né, Larissa? E aí, se a gente parar, assim, tecnologia, a tecnologia de concreto armado, né? As nossas construções, a gente usa muito concreto aqui no Brasil, né? Então, a tecnologia de concreto armado basicamente foi desenvolvida na Escola Politécnica da França, né? E aí entra no segundo contexto seguinte. Nós fomos colonizados, né, pelos portugueses. Então, a nossa arquitetura é uma arquitetura ainda muito pautada numa arquitetura europeia. A gente ainda tem muita influência cultural da Europa nas nossas construções. É só uma dúvida pessoal minha, que você falou isso, que eu acho que me clareou aqui uma coisa. Uma coisa que eu vejo assim que me entristece é que a maioria das casas e prédios que a gente tem aqui no Brasil, você pode fazer uma janelona para entrar um monte de luz natural e ter aquela janelinha assim que mal dá para você, né, pegar um sol da manhã. Quando você vê umas casas que, sei lá, tem no interior dos Estados Unidos, da Europa, aquela janelona que, nossa, entra toda a luz do mundo. Então, tem a ver isso que você falou da nossa arquitetura ser baseada o Aqua, sim, é uma exigência. Mas aí que tá, Larissa, o Aqua ele vai trabalhar no ótimo. Não vai ser aquele negócio extremamente fora. Não, sim, mas porque senão não aquela janelinha assim, né? Que eu mal vejo. Exato, Porque assim, o que é o ótimo, Larissa? Até assim, explicando, né? Porque se eu abrir muito, o que vai acontecer? Eu vou ter muito infravermelho, radiação solar, que vai esquentar a edificação e vai virar uma grande estufa. Entendi. E se eu tiver pouco, é o que você está falando, né? Eu perco iluminação e perco ventilação, né? Então, o que acontece? E um dos problemas, parece uma coisa simples, Larissa, mas às vezes o problema de falta de ventilação, sabe o que é? Às vezes falta de estudo, de implantação do edifício, quanto às zonas, na verdade, de corrente de vento. E isso, poxa, é básico da arquitetura. Mas o que acontece? Hoje os empreendedores, assim... Tirando aqueles que não querem fazer sustentável, que estão trabalhando no padrão, o que eles vão fazer?
eles vão querer aproveitar o máximo possível do terreno. Então, eles vão provavelmente baixar, né, o pé direito, que é a altura, né, do teto. Então, eles tendem a baixar, porque aí eles ganham, de repente, um andarzinho ali, né? Tá. Eles tendem justamente a colocar ele no melhor espacinho que cabe ali, às vezes para colocar mais que uma torre, né? E se aí acabar com Exato, aí você o vento, esquece ventilação, esquece vizinho, aí esquece tudo. E não é isso. O Aqua, né? Ele demanda aquilo tudo que a gente aprende na faculdade, que é uma boa arquitetura, que é pensar nas orientações, que é pensar justamente na otimização das entradas de ventilação, iluminação, qual que é o pé direito melhor para cada tipo de empreendimento, né? Quais são as condições climáticas locais, quais são as condições, por exemplo, culturais, regionais. Né? Então, se você fizer, por exemplo, empreendimento residencial no sul do Brasil e você não colocar uma varanda gourmet com churrasqueira, você não vende seu apartamento. Diferente, às vezes, pode ser que essa varanda gourmet, eventualmente, para o norte e do nordeste, não faça tanta questão. Então, quer dizer, tem as questões culturais, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, só para finalizar aquele trecho que eu estava falando anteriormente, o Aqua ele foi baseado nesse processo francês por conta disso, por conta da nossa colonização, por conta, basicamente, da nossa cultura, que ainda tem um pouquinho ainda da colonização, né? Pelo método das nossas construções e, principalmente, pelo processo ser tocado pelo governo da França, que são extremamente sérios, rígidos, e principalmente por eles ter dado o aval aqui para nós, aqui no Brasil, fazer um trabalho de tropicalização, né, do processo de certificação. Porque a legislação na França é uma, aqui no Brasil é outra. Os conceitos de arquitetura. Aqui no Brasil a gente tem 8 zonas bioclimáticas, então eu quero dizer o seguinte, construir lá em Porto Alegre é diferente de construir aqui em São Paulo, que é diferente de construir no Norte e Nordeste. Então, quer dizer, tem todo esse trabalho que foi feito de tradução e adaptação. Né? E para mim, só voltando lá na minha questão, né, de formação, e eu que estava assim, vivenciando, né, todo esse processo de tradução, adaptação, enfim, lá na Fundação Vasorini, estudando, para mim foi assim, super enriquecedor. Né? Então, você descobriu tudo isso. Né? Exato. Então, a ideia da minha formação, inclusive, foi justamente para mim poder levar para os clientes, enfim, poder justamente conversar de igual para igual, inclusive porque realmente acendeu aquela chama de curiosidade de início, assim, e eu acabei me dando muito bem. Então, até hoje. E aí, assim, aí você estudou, tudo entendeu, mas como que hoje no seu dia a dia as pessoas também entendem tudo que você entende, as pessoas aceitam o que você fala? É bem aceito isso? Como que funciona o mercado hoje? Os empreendedores estão dispostos? Porque, igual a gente estava falando, o que tem de condomínio eco aí, se é eco mesmo, não tem como a gente saber se não for a fundo, né? É mais fácil vender, tipo, e a pessoa ali toda iludida comprar e só descobrir depois que não tem nada eco, do que, de fato, ter a clareza de saber o que é eco, o que não é. Então, como que funciona o mercado, né? Onde estamos, o que temos que mudar ainda e como podemos fazer isso? Olha, Larissa, sabe aquele ditado? Se não vai pelo amor, vai pela dor? Hoje a gente está mais ou menos assim, Larissa. O que acontece? Recentemente, os bancos eles entraram num movimento onde eles perceberam que eles tinham uma responsabilidade em cima daquilo que eles estavam financiando. Só uma pausinha bem rápida. Você fala muito dos bancos. É importante as pessoas entenderem, né, que os bancos são os principais investidores das empreendedores, na verdade, dos empreendedores, né? Depende. Às vezes pode ser que tenha uma composição onde o banco tem uma participação. Agora, boa parte, na verdade, é justamente para fazer o financiamento. Para o empreendedor poder levantar o empreendimento. Entendi. Então, o que acontece, né? Então, pelo menos há cerca de uns 3 anos para cá,
esses bancos começaram a perceber que eles estavam financiando as obras normalmente, só conheciam aquele padrão tradicional. E eles falaram, poxa, eu tenho uma grande, né, responsabilidade daquilo que eu estou financiando, né? E aí, o que acontece de cerca de 3 anos atrás? Começa toda essa jornada de ESG, do Environment, Social e Governance, né? Meio ambiente, social e de governança. Então, o pessoal do banco começou a perceber o seguinte, né? Porque, na verdade, o ESG, inclusive, ele faz a venda e comercialização de títulos em bolsa de valores no mundo todo. E banco, obviamente, trabalha com isso, né? E os bancos começaram, poxa, eu só estou financiando basicamente obra tradicional. Aqui eles disseram, não. Rapidamente eles pegaram, montaram um processo, né? Onde eles, por exemplo, eles validaram lá na Fundação Mussolini, né? Como que são feitas as auditorias e tudo mais. E eles começaram a dar um incentivo. E aí o incentivo, Larissa, é assim, olha, é bem significante. Pode chegar até 5% de dedução. Nossa, é muito mesmo. É bem significante. E não só isso. Eles têm hoje, né, alguns dos bancos, né, eles têm uma gerência específica para isso, onde o financiamento pode sair até, a aprovação dos processos pode sair até 3 vezes mais rápido que um convencional. Que legal. Então, e o que está acontecendo nesse momento? Eles estão estudando para levar essa linha de financiamento para as pessoas físicas. Então, por exemplo, hoje eu acredito que uma taxa de financiamento esteja na casa de 10% a 11%, 8%, dependendo do banco. A ideia é que eventualmente, se for um empreendimento com a certificação, que essa taxa caia uns 2 pontos, 3 pontos. Não quer dizer, as pessoas vão automaticamente darem a preferência por comprar aquele que é sustentável. É verdade. Então as pontas estão se fechando. Então, quem não pensar a ser, automaticamente, por algum momento, ela vai precisar ser. E aí, como que funciona? Tipo, a pessoa vai chegar lá no banco, me empresta aí um dinheiro para eu construir a minha casa. Vamos fazer até mais simples, né? Eu quero construir a casa do sonho sustentável. Um dia eu realmente quero construir uma casa sustentável. Antes eu tenho que levar o meu projeto certificado e mostrar para o banco, é isso? Na verdade, tem a questão contratual. Então, ela vai protocolar um contrato junto ao organismo de certificação, no caso a Fundação Mussolini, né? Que é isso já basicamente o protocolo de intenções. E assim que é feita a primeira auditoria acontece no pré-projeto. O pré-projeto, Larissa, é no momento onde o empreendedor ele já tem o terreno, ele já define os projetos conceituais. Então, quantos metros vai ter sua casa? Minha casa vai ter 1.000 metros. Então vai ter piscina, vai ter isso, vai ter aquilo. Então tá bom. Agora, quais são os parâmetros de estabilidade? Vou ter sistemas de captação e renovação e reutilização da água. Eu vou trabalhar com placas fotovoltaicas, vou trabalhar com placa fotovoltaica para aquecimento, fotovoltaica para geração de energia. Vou trabalhar com sistema de automação Y. A casa, por exemplo, vai ter um sistema de ar-condicionado inovador, por exemplo, trabalhar com geotermia, isso já tem, inclusive. E aí, nesse primeiro momento, que é o conceitual, o empreendedor ele entrega já um dossiê técnico, tá? Esse dossiê técnico vai ter mais ou menos a resposta para 250 exigências da Fundação Mussolini. Tá. Entendeu? E aí a Vanzolini faz uma auditoria nesse material, nesse dossiê técnico, e se tudo tiver certinho, aí você vai ganhar um certificado de pré-projeto. Tá? Geralmente nessa etapa, o projeto ele não está finalizado, então ele não está nem aprovado em prefeitura nem nada. É um projeto conceitual, então vai ter isso, vai ter aquilo, tal, e o desempenho vai ser X. Aí a segunda etapa, e aí que é onde o banco vai te liberar a grana. Ele vai te liberar a grana que vai servir, inclusive, para você pagar o pessoal de arquitetura, eventualmente o pessoal de consultoria para fazer um projeto de eficiência energética, um projeto de acústica complementar, enfim. Então, isso tudo entra num pacote de financiamento. E aí, a segunda etapa de auditoria é no projeto. Aí já é o projeto executivo.
o executivo, Larissa, o próprio nome já diz, o executivo é aquele que está aprovado na prefeitura e o que vai ser executado. Aham. E aí é onde a Vanzolini vai olhar se tudo aquilo que foi Prometido prometido vai ser cumprido. Ah, E qual, tá. principalmente, qual vai ser o desempenho. Então, se você falou que vai ter um sistema de captação e reuso de água, para quantos metros cúbicos? Vai usar para quê? Aonde? Qual vai ser o desempenho disso? Então, tem que fazer um estudo, por exemplo, qual que é o consumo efetivo da casa. Então, a casa vai consumir, sei lá, 10 metros cúbicos por mês. E aí você vai me dar o fator de redução, né, efetivo. Olha, com esse meu projeto aqui, aí tem uns estudos, né, pluviométricos da região, etc. Tal, tem todos os cálculos, né? E aí você vai falar, olha, vai reduzir aqui, pode chegar até 20%, 30% de redução, por exemplo, na água. Entendi. E aí é isso que é auditado. E aí tem a terceira fase de auditoria. A terceira fase de auditoria, na hora que você passou por aqui, o pessoal segue na obra, né, seguindo todas as exigências e tudo mais. E quando Da segunda para a terceira já começou a construir ou ainda não? Não Não começou a começou. construir. É um processo mesmo. E aí que entra, né, quando a gente pensa o seguinte, né, poxa, mas o Aqua ele vai atrapalhar o cronograma? Você deve estar pensando assim, poxa, mas eu quero construir, mas aí o negócio é burocrático. Não, não é burocrático. A ideia é que tudo nasça integrado. Sai integrado. Então, se você vai trabalhar com um software, né, um BIM, ou, enfim, então todas as soluções estão ali, vão sair integradas. Se tiver um errinho ali, já vai apontar e você vai ter que fazer os ajustes necessários para arrumar. Né? Então, a ideia da certificação do Aqua é monitorar todo o processo, todo o empreendimento, para que ele nasça sustentável, digamos assim, ele cresça, que é a etapa de construção, e que depois ele opere de forma sustentável. E mais ainda, que ele possa ser desmontado de maneira sustentável. Então, são critérios do Aqua. Por exemplo, todos os componentes que serão colocados dentro da edificação, eles obedecem ao seguinte: quantos anos esse componente vai durar? X anos. Como que né, a relação desse componente versus vida útil? Então, se eu estou projetando um empreendimento, sei lá, a minha casa, qual a sua expectativa? Eu vou fazer uma reforma só daqui a 20 anos. Então, aquele material, ele tem condições técnicas para 20 anos? Tem, legal, boa. Aí, seguinte, mas como que esse material foi produzido? Qual é o consumo de água, por exemplo, desse material? Quanto que ele emitiu de CO2 para ser produzido? E aí você pega e vai fazendo um grande inventário daquilo. Né? Então, estou dando só exemplos do material. Então, só voltando lá na lógica, então passou pela auditoria de projeto, segue para a construção. E aí da construção, uma exigência do processo é que justamente todos aqueles parâmetros que foram pensados, né, em termos de consumo, de manutenção, conservação, de qualidade de vida dos usuários, a ideia é que tudo isso se mantenha durante a operação e futuramente, daqui, sei lá, 50, 60, 70 anos, que ele possa ser desmontado. Desmontado para manutenção ou para... Não, o edifício. A ideia não é ser demolido, é que o edifício vai ser desmontado, porque ele vai ser reciclado. Tá. Entendeu? Para novas tecnologias. Não. Chegou no final, sua casa chegou a 60 anos. Eu não quero mais a casa, eu vou derrubar a casa. Então, daqui a 60 anos, a sua casa vai ser reciclada. Entendi. Então, o conceito de desconstrução e não demolição. Né? Porque demolição você pega, você joga no chão e vai tudo para o aterro. E a ideia não. Eu vou dar um exemplo simples. Não estou fazendo propaganda nenhuma aqui. Mas, por exemplo, se você escolhe uma janela de alumínio, daqui a 60 anos você vai pegar o seu alumínio e você vai reciclar o seu alumínio. O alumínio é 100% reciclado. Entendeu? Sim. Então, a ideia é que você trabalhe, por exemplo, né, com os materiais que depois da sua desmontabilidade ele favoreça, né, para novos materiais e um novo ciclo. Entendi. Então, tudo é muito pensado. Agora, uma dúvida. Eu assisto muito canal de arquitetura. Tem uma que eu adoro, que eu não sei se você conhece, é a Doma Arquitetura, que é da Patrícia, não sei, o nome dela é muito difícil. E ela sempre fala que, assim, no começo de uma obra,
a gente coloca sonhos e desejos, chega no final da obra, mudou bastante coisa. Nesse processo de certificação, né, que vocês avaliam, ver se é verdade, se a pessoa não está inventando uma história, porque talvez ela possa estar inventando uma história para ficar bonito, para depois chegar no final das contas ela, não deu certo, mudei. Como que vocês pegam isso, assim? Como é possível? Porque, assim, é um processo muito extenso para eu falar para você, ó, vai ter energia solar na minha casa. Chega no final das contas, aí você fala, Larissa, cadê a energia solar? Não tem dinheiro para comprar. E a casa tá construída, e eu falei, não vou colocar. E aí? O que acontece? Assim, como que vocês evitam isso? Qual que é o percentual de projetos que realmente são aprovados e os que são desaprovados por causa dessas mentirinhas que vocês conseguem pegar no meio do caminho? Como que funciona? Na verdade, como eu estava explicando, é um processo. Né? Então, quando eu coloco lá no planejamento inicial, até a gente chama de compromisso firmado entre o empreendedor, compromisso mesmo. Não adianta simplesmente ir lá e colocar, vou colocar aqui um sistema e chega na hora, esse negócio saiu caro e não vou construir, né? Bom, saiu caro não construir já é despreparo, não conformidade e já não dá para seguir no processo de certificação, né? Porque ele não teve comprometimento. Que ele se compromete, chega aqui e fala que é caro, então acabou o comprometimento, concorda? Sim. Então aí já não tem condições de dar uma certificação para uma postura de empreendedor assim. Então, como que isso tudo é amarrado? Né? O Aqua ele tem 14 critérios que vai desde a escolha do empreendimento, materiais, sistemas construtivos, canteiro de obras, gestão de água, energia, manutenção, conservação, conforto visual, conforto acústico, conforto olfativo, qualidade sanitária dos ambientes, do ar e da água. São essas 14 categorias. E aí elas vão se conversando, né, entre uma e outra. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o caso da janela. Né? Se eu pegar uma janela, se ela não tiver uma boa vedação, como a gente estava explicando no comecinho, onde que ela vai influenciar? Ela vai influenciar aqui no desempenho aqui da categoria 2, né, que no caso é materiais, e ela vai desempenhar lá na acústica. Só que aí, eu vou lembrar o que a Larissa falou. Olha, se não tiver uma abertura legal, não vai ter ventilação. Se não tiver ventilação, eu perco em qualidade sanitária dos ambientes, porque não tem uma taxa de inovação. Aí eu já não passo lá na qualidade sanitária dos ambientes. Aí, eventualmente, eu posso ter o quê? Problemas com o quê? Com energia. Porque se ela não estiver bem dimensionada, né, a ideia é que, eventualmente, ela vai esquentar mais o ambiente ou que ela vai escurecer mais o ambiente e eu vou gastar mais com iluminação. Então, você percebe que o material, o quanto que ela influencia dentro do Aqua, então tudo isso é muito travado. Muito, muito travado. Então, a partir do momento que, na ideia conceitual da coisa, o arquiteto, né, eu digo que assim, é um grande cobertor curto e que força muita criatividade do arquiteto, né? Porque o Aqua, ele não dá soluções pré-concebidas, né? Até algumas pessoas falam assim, nossa, mas poxa, a certificação lá, o Aqua, ele é subjetivo, porque ele te dá um desempenho. Não, ele não é subjetivo, não. Ele é coerente, né? Eu não vou colocar, por exemplo, uma solução para um prédio aqui em São Paulo que eventualmente vai esquentar esse prédio se esse prédio for construído principalmente no Nordeste. Aí lascou tudo, né? Ou que eventualmente é o contrário, às vezes dependendo, né, do estudo, tem algumas regiões um pouco mais frias. E que às vezes eu realmente preciso trabalhar com inércia térmica para manter aquele ambiente um pouco mais confortável. Né? E como que a gente faz isso, Larissa? Basicamente mantendo uma temperatura uniforme dentro do edifício, que não tenham grandes variações. Né? Então, se eu tiver uma média, o que acontece? Quando lá fora tá quente, lá dentro está um pouquinho mais fresco, e quando lá fora está frio, lá dentro está um pouquinho mais quente, tá mais, né? Então, na média, ela consegue trabalhar com condições aí que favoreçam. Então, o Aqua ele vai amarrando tudo isso. Mas, sim, pode perder a certificação. E aí, eu vou contar um exemplo que aconteceu. Isso é verídico. Era um empreendimento que não era residencial.
o empreendedor, ele colocou que ele era uma grande loja, um home center, foi construído aqui no interior de São Paulo, aqui em Campinas, e aí eles colocaram que ia ter um sistema de captação e reuso de água, né? Bom, aí chegou, isso não foi um pré-projeto, tudo, chegou no projeto, na aprovação da prefeitura, a prefeitura não liberou esse home center a fazer a inserção daquela tecnologia. E aí, foi sobre qual a alegação? Olha, o esgoto daqui é tratado já, não tem o porquê vocês fazerem isso, tal, não sei o que lá. Acabaram liberando. Então, quer dizer, aonde esse empreendedor se esbarrou? Ele esbarrou numa condição legal. Infelizmente, não foi a política dele. Tá. A política dele, o dinheiro ele tinha e assim, ele ia fazer. Mas aí veio o terceiro e que tem o poder da caneta que não deixou. Aí, nesse caso, perdeu a certificação? Não perdeu a certificação, né? Mas aí o que aconteceu? Porque a certificação também tem níveis, né? Que vão desde o nível básico, que é um pouquinho mais atendimento à legislação, aí tem níveis intermediários e os níveis, os tops, né? Que são os de melhores práticas de mercado. Então, naquela condição... ele baixou o nível. Exatamente. Né? Eles seriam melhores práticas e aí eles acabaram ficando no nível básico, que foi atendimento à legislação. E aí, infelizmente, eles foram penalizados, mas não por uma culpa deles, né? Mas o empreendedor, ele pode perder realmente a certificação se falar uma coisa e depois chegar e fazer outra, né? Sim, não, com certeza. Com certeza. Agora, assim, só uma curiosidade. Já aconteceu, mas aí não perdeu, porque a gente viu que não era má fé. Eu vou pegar um exemplo aqui. Numa auditoria, o auditor pegou as redes de instalação de água de reuso, ligada na água potável. Eita. E aí? Bom, aí você falou que não era má fé, mas foi o quê? Não foi, não. O prédio não estava operando ainda, o prédio não estava, né? Então, foi um erro de percurso. Exato. Então, o que aconteceu, né? Os auditores pegaram, eles avaliam, eles sempre fazem uma análise de projeto, né? E depois eles comparam o projeto com a execução. E aí chegou lá, eles pegaram e falaram, mas espera aí, essa água está vindo daqui e tal. E, inclusive, os canos já estavam pintados, já na cor, já aqui. E aí o auditor conseguiu pegar. E aí deu para arrumar? Sim, aí era um ajuste tranquilo, técnico, né? Como a auditoria ela é um pouquinho extensa, 2 dias, às vezes 3 dias, depende muito do empreendimento. Isso foi detectado, acho que no segundo dia. No terceiro dia, o pessoal já tinha feito os ajustes e já tinha liberado. Então, nesse caso, a gente percebeu que não foi realmente um erro de execução. Mas vocês já pegaram um caso de má fé? Ou falta de dinheiro, às vezes falta de dinheiro. Não, acho que... Não, o que aconteceu foi o seguinte, quando dá esse tipo de problema, assim, o pessoal já pede, já para na hora. Estou cancelando a certificação. Eles entram em contato com vocês. Eles entram em contato, Então são pessoas realmente conscientes do que estão fazendo, né? Mesmo porque, Larissa, acontece, principalmente no caso do residencial, a gente tem uma cláusula lá que a gente impõe que o empreendedor tem que notificar, ele precisa notificar, ele deve notificar os compradores, explicando que é um empreendimento sustentável e que esse empreendimento sustentável será certificado. Ou está em processo de certificação, ou já está certificado e assim por diante. Então, acontece, se ele parar, bom, para a Vanzolini não tem que dar explicação, ele tem que dar explicação para quem está comprando. E como eles vão fazer isso, não sei. Então, por exemplo, um caso do residencial, só teve um caso realmente, mas o empreendedor nem chegou a lançar, não saiu da etapa de projeto, porque eles acabaram vendendo o terreno, por exemplo, né? Eles pegaram, fizeram o terreno e automaticamente cancelou a certificação. Então, como o prédio não estava cancelado, não foi lançado, ninguém nem ficou sabendo. Agora, nunca tivemos essa experiência, assim, porque acho que é um risco enorme, né, Larissa? Para a imagem da empresa, aí tem toda a questão de jurisprudência, né? E agora, entrando um pouco assim, é muito, né, na prática, na teoria, muito bonito e tudo muito legal, mas como que isso pode ser para todo mundo, assim, né? Sustentabilidade precisa ser para todo mundo, não adianta ser para um e não ser para outro. Quais são, né, os caminhos que vocês estão seguindo para que isso aconteça para todo mundo? A gente estava até falando aqui nos bastidores
do menino lá que ganhou, a casa dele ganhou como a mais bonita e sustentável num concurso mundial, assim. Então, foi lá, teve um arquiteto que foi lá, pensou, fez um projeto, fez uma casa num lugar que quase ninguém faria, que é no meio da favela. Então, assim, infelizmente, não teremos tantos cadus, né? Não temos tantos cadus. A vontade é que a gente tenha muitos cadus por aí, que tenham casas bonitas, confortáveis, né? Então, qual que é o papel do Instituto, né, hoje, da Fundação hoje? Como que vocês querem e estão planejando fazer para que essa certificação e essa importância de arquitetura sustentável, construções sustentáveis, chegue para todo mundo e que a gente não tenha mais essas notícias ruins que a gente teve agora recentemente, que foi o caso lá do litoral, e que todo mundo tenha realmente direito a uma casa digna para morar, de maneira digna, né, e sustentável para todo mundo. A gente tem feito um trabalho que eu digo que é de formiguinha, né? Mas é um trabalho, Larissa, muito importante, que é o trabalho da conscientização, da educação, né? Porque o que acontece? Hoje você vai comprar um edifício, se comprar edifício não, comprar o seu apartamento, por exemplo, se você não questionar o corretor, eventualmente pode ser que o corretor ele não vai te falar, né, justamente sobre os atributos que tem naquele empreendimento. Porque às vezes boa parte da equipe de vendas ela é terceirizada, enfim, é aquela loucura no processo de vendas e metas, etc. Tal. Então o pessoal às vezes está muito mais focado em fazer a venda do que eventualmente falar sobre, né? E a gente eu tenho feito muito treinamento com o pessoal da equipe de vendas, com corretores, no sentido do quê? Olha, eu levo o pessoal de engenharia, pessoal de arquitetura comigo, coloco todo mundo lá, coloco os diretores de venda e falo assim, olha, é isso que tem que ser falado. Quais são os benefícios? Às vezes eles se surpreendem, sabe, Larissa? Às vezes os estudos feitos, né, eu peguei um caso que o estudo feito era de redução de 25% de custo de condomínio. Nossa. E eles não sabiam. E aí a gente começou a abrir assim, olha, 25% porque, olha, vai reduzir X de água, X de energia, a manutenção vai ser feita assim, você vai ter o sistema X Petrol que vai tratar o elevador, que vai tratar da piscina, que vai fazer isso. Então o pessoal olhava pra minha cara, por que vocês não falaram isso antes? Sabe? Eu até brincava, ó, 50-50, tá? 50-50. Por favor, vocês, né? Vamos compartilhar. Mas brincando, porque o que acontece? Às vezes a pessoa que vai comprar também, ela quer saber o que ela, na verdade, ela está procurando. Às vezes, o lugar e o preço. O lugar Sim. e o preço cabem legal. Mas aí acho que tem um terceiro fator, né? É justamente o fator da questão de estabilidade. E hoje, né, principalmente, aí tem um fenômeno conhecido como pandemia. O que aconteceu na pandemia, Larissa? Como a gente tem critérios, 7 critérios, são 14 ao todo, né? 7 critérios, eu estou falando de, basicamente, economia e meio ambiente. E os outros 7 critérios, conforto e saúde. Então, um edifício sustentável ele é infinitamente melhor na sua composição em termos de conforto, em termos de qualidade sanitária dos ambientes. E aí o pessoal começou, né, na pandemia, a comentar com as pessoas. Olha, eu moro aqui no prédio sustentável. Olha, não ouço meu vizinho, quase. Olha, que é ventilado, não precisa às vezes ligar a iluminação. Aqui não é tão quente e tal, não precisa ligar o ar-condicionado. Então, quer dizer, esse fenômeno da pandemia, que fez com que as pessoas passassem a ficar mais tempo dentro das edificações, serviu de vitrine. E principalmente aqui em São Paulo, que é onde a gente tem a maior quantidade de empreendimentos sustentáveis, foi no boca a boca. Então, hoje, tá assim, né? Só para concluir, a gente tem os bancos pensando numa linha de financiamento para pessoa física, tem os bancos financiando as obras, o que é muito atrativo. Hoje, aqui em São Paulo, a gente tem a prefeitura dando incentivo, inclusive, de taxas de prefeitura por conta da construção sustentável. Esse é um outro fator bem importante também, e não pode deixar de ser citado.
a gente tem os valores, né? Hoje um edifício sustentável ele chega na revenda a ser, tem estudos feitos por uma grande empresa também, que é internacional, e que ela apontou que valoriza em até 20% do tradicional. Então, quer dizer, todos esses pontos, né, fazem com que as pessoas, de alguma maneira, né, os treinamentos corretores, enfim, essa infinidade de coisas que estão sendo feitas, né, a ter uma compra mais consciente. E outra coisa, a pessoa da nossa idade são as pessoas mais ligadas, mais assim, sabe, plugadas na coisa, e elas vão dar preferência. Uhum. Então, hoje tudo meio que está se fechando. Então, daqui para frente, eu imagino que um novo padrão surja. Assim como surgiu uma modalidade de certificação chamada Empreendedor Aqua. Aqua significa alta qualidade ambiental. Acho que eu esqueci de falar de começo. Mas eu ia perguntar. O que é o Empreendedor Aqua? É aquele que assume publicamente que todos os seus empreendimentos são certificados pelo Aqua. Então, quer dizer, então já é default. Todos os empreendimentos já saem da sua linha de projetos, dos seus arquitetos, seus engenheiros, projetistas, enfim, pessoal de acústica, iluminação, de complementares, etc. Tal, todos eles em prol, né, de um único horizonte, que é a construção sustentável. Então, mas o ponto que eu queria chegar especificamente é a questão de moradias sociais, digamos assim. Vocês têm um projeto de levar a responsabilidade, que aí entra, acho que a responsabilidade social de tanto dos empreendedores quanto do instituto, né? Quem tem dinheiro para comprar, ele vai comprar ou ele vai escolher lá 3 opções sustentáveis, vai pegar que cabe dentro do orçamento dele. Mas se a gente for pensar em sociedade, que todo mundo deveria ter uma casa confortável e todas as características que você falou, mas nem todo mundo tem a mesma né, verba para isso, como que isso se resolve, né? A gente vai continuar vendo pessoas morando em casas, né, que não tem condições nenhuma lá, que um dia vai vir uma chuva, vai cair, e a pessoa vai ficar sem casa. Como que instituto está trabalhando isso com o governo? Se trabalha isso com o governo? A fundação trabalha isso com o governo? Como que os governos estão se movimentando? Setor privado se movimenta para fazer alguma coisa também, né? Não adianta, que eu fico pensando assim, a tecnologia é tão boa, a ideia é tão boa, é só para os ricos? Só quem tem dinheiro vai poder ter? Ou não, todo mundo vai poder ter um dia? Aí eu volto de novo ao fenômeno da pandemia. O que aconteceu, está acontecendo pós-pandemia? Então, nós tínhamos, na verdade, um mercado muito mais voltado, né? Na pandemia foi claro. Na verdade, só se vendia empreendimentos, não estou falando de alto padrão, estou falando de altíssimo padrão. Né? Né? Que exatamente, o triple A, né? Uhum. Então, o que aconteceu? Pós-pandemia, tudo, esse fenômeno que está acontecendo de inflação e tudo mais, tudo passou a ter um outro valor. Então, aconteceu, teve uma dilatação. Né? O AAA e o de alto padrão já estava ali rodando, já estava ali trabalhando com a certificação, etc. Tal. Isso aconteceu. As construtoras, às vezes, para sobreviver aqui em São Paulo, não só em São Paulo, enfim, o que eles passaram? A construir em bairros e pegar o médio, né, o social e o mercado popular, ou no máximo o médio padrão. E eles começaram a levar isso. O lado positivo é que eles começaram a levar isso para o social, para o médio, né? Desculpa, para o social, para o popular, né? E para o médio padrão. Então, o lado bom da coisa é que aquela tecnologia, aquela linha de pensamento que o pessoal antes estava executando só no alto padrão, não, agora com uma questão realmente meio de sobrevivência, está, né? Se expandindo. Está se expandindo, exato, porque, né, essas construtoras elas têm às vezes duas linhas, né? Aquela que trabalha com um top e aquela outra segunda linha que trabalha com o mercado popular ou social. Só que aí eles estavam com o know-how disso aqui e a equipe de engenharia compartilhada. Daí eles viram, poxa, o que eu estava fazendo ali, eu estou levando para esse empreendimento, posso levar para esse empreendimento também. Então teve esse lado positivo de conseguir também entrar. Então o nosso volume de demanda de certificação para o mercado social, popular e médio,
né? Crescendo. Crescendo, exato, justamente por conta da pandemia. Ah, tá. Então, a chance de que as pessoas tenham mais condições dignas de ter uma moradia, ela está Sim, sim. aumentando. E nós temos um projeto que está em Pindamonhangaba, que são 80 casas. Essas eram Minha Casa Minha Vida, faixa 2 na época. Esse projeto deve ter mais ou menos uns 8 anos. Foi muito interessante, porque o empreendedor, ele pegou e falou assim, poxa, não é porque é de mercado popular ou social, né, faixa 2 social, que meu empreendimento tem que ser feio, esteticamente. Não é porque o meu é popular que eu não vou levar conforto. Então, ele é um empreendedor super assim dedicado, super estudioso e tudo mais. Ele pegou e fez. Ele fez 80 casas que são lindas, assim, lindas, lindas, lindas. Na época, ele estava comercializando a R$ 100.000. Não chegava a isso, mais ou menos. Casas de 60, 80 metros quadrados. E 4 torres com apartamentos a partir de 40 metros quadrados. Projeto lindo, lindo, lindo. E deu certo, Larissa. Então depende do quê? Da boa vontade. Da boa vontade, exato. É mudar ali para o empreendedor. Uhum. E eu queria também fazer só uma outra colocação, né? É que muitos ainda associam que essa nossa estabilidade vai custar mais caro. Sim. E não é mais caro, Larissa. Eu tenho aqui empreendedores hoje que já fizeram vários estudos. Eu já tenho 0,89, quase 1% de redução de valor global do empreendimento. Então, isso é grana. E muita grana, por sinal. Então, se o cara consegue reduzir quase 1% e tem mais quase 5% de financiamento, eu estou falando quase 6% de redução. É muito significativo. Então, o porquê não fazer? Né? É verdade. Então, acho que são as coisas estão assim, se fechando. Né? Nos últimos anos... E é muito legal você falar essa questão do dinheiro, porque, assim, essa é o tipo de coisa que eu mais falo, né? O tipo de prova que eu queria dizer, que eu mais dou na Equalize de que ser sustentável não custa mais caro. Que se você colocar na ponta do lápis, no final do mês ou no final, sei lá, do projeto, da coisa, você vai ver que você gastou menos do que você acha que gastaria, né? Ou achava que iria gastar comprando do mais barato naquele momento. E se a gente pensa numa escala, né, muito grande como uma construção civil, é muito legal você falar essa coisa, essa questão da economia. Sim, por exemplo, os meus clientes lá de home center, que eles constroem e operam as lojas, né? E são lojas grandes, são lojas expressivas. 15, 18, 20 mil metros. Né? Em média, eles estão reduzindo 40% de consumo de água e 30% de energia. Nossa. Então, você imagina, hoje eu tenho mais ou menos 50 operações certificadas. Então, você imagina o quanto que isso reduz. E aí tem um outro fator também, Larissa, foi o seguinte, o pessoal de marketing fez um estudo, né, desses home centers, e eles falaram que em 2 anos eles conseguiram 10 milhões de reais em free media. E aí, onde pega a free media? Na questão do consumidor conseguir associar aquela imagem com a questão da sustentabilidade. Aí sim, eu vou para o mercado. Quanto que vale minha marca hoje, sem ser reconhecida no mercado com questão de sustentabilidade? Quanto que ela passa a valer a partir do momento que meus clientes reconhecem ela como uma marca de uma empresa saudável e sustentável? Então, quer dizer... não é só a questão da economia direta, né? Mas tem outros fatores. Né? O quanto, por exemplo, nesse estudo é bastante interessante. Eles pegaram, na época, uma loja que era sustentável e uma loja que não era sustentável. Qual que era o ticket médio? Então, a Larissa vai comprar numa loja que é sustentável e uma loja que não é sustentável. Então, as lojas que eram sustentáveis, os compradores ficavam quase 20, era quase 30 minutos a mais dentro da loja, por conta de conforto, de bem-estar dentro da loja, e com isso eles tinham lá, não lembro exatamente, mas o ticket médio era bem maior, né? Maior, por conta dos 20 e poucos minutos que ele passava dentro da loja, né? Então, quer dizer, são outros fatores. Se eu estou falando de um hospital sustentável, então, por exemplo, um dos critérios do Aqua por exemplo, que os pacientes que estejam dentro da UTI, eles tenham acesso à luz do dia. Poxa, mas o que tem a ver a luz do dia com a pessoa que está no UTI, que eventualmente tem tudo a ver.
A partir do momento que a pessoa começa a ter percepção de horas, percepção, sabe? Ver o sol nascer, ver o pôr do sol, sabe? Ver se vai chover, se não vai. Tem toda uma questão psicológica por trás disso, Larissa. Não, tem até um estudo. Uma vez eu vi uma pessoa falando que nas primeiras horas do dia a gente precisa da luz solar para nossa cabeça, nosso cérebro entender que é de dia e que é hora de acordar, né? E isso mexe com o nosso organismo que vai entender todo momento do dia, que horas, que momento é o dia, que momento é a noite, que horas que é para dormir, que horas que é para acordar. Imagino que quem está em coma, tipo, isso deve ser, de alguma maneira, deve refletir, né? Sim, sim. Não se sabe muito sobre o coma, mas muitas pessoas dizem que tem lá uma movimentação. Então, muito, muito interessante isso que você falou. E não só isso, pensar no hospital, poxa, tem a questão acústica. Barulho, às vezes você está fazendo um procedimento, às vezes o hospital está perto de uma avenida, tem buzina, tem trânsito, tem, sabe, às vezes tem poluição. Né? Se a gente pegar também na qualidade sanitária dos ambientes, Larissa, poxa, o cuidado que o Aqua tem com as questões de contaminação, sabe? A qualidade intrínseca das obras, né? Onde que eu queria chegar, a qualidade intrínseca, né? A qualidade do prédio, do edifício, é infinitamente diferente. Você não vai ver, né? Se você vai pegar e vai colocar um lado do outro assim, ó, qual dos dois é sustentável? Você não vai saber qual dos dois é sustentável. Mas esse, por exemplo, eu tenho os materiais, tenho os sistemas, tenho o projeto, tenho tudo. Então, a qualidade intrínseca é infinitamente diferente daquele outro que não é sustentável. Isso também é um outro argumento também que as pessoas precisam entender isso. Né? Que não é só o preço do apartamento. Né? O preço do apartamento, eventualmente a pessoa vai comprar, ela vai financiar aquilo, às vezes, ou vai pagar à vista, seja lá o que for, só que ela vai ter um custo de condomínio que vai se perpetuar. Agora, quando eu tenho 25% menos, 20%, 10%, é bem significante. Sim. Pode ser, eventualmente, um investimento, coloca um filho para fazer algum curso, alguma outra coisa, enfim, ou até mesmo a pressão financeira que você tem. Né? Se você vai financiar um imóvel, a pressão financeira é infinitamente menor. Né? Então, são e tem o que são custo-benefício, né? Eu lembro que o ano retrasado, minha amiga, ela tava querendo, não, ela mudou de casa, mas demorou para encontrar, porque ela queria um apartamento antigo e todos os apartamentos que ela gostava antigo, o aluguel era bom e o condomínio era absurdo. Aí eu falava, mas como que pode isso, um condomínio ser mais caro que o aluguel? Ela falou assim, porque o condomínio é antigo e tem muita manutenção. Então tem que fazer várias manutenções, aí o elevador quebra, aí acontece sei lá o quê, e aí realmente não compensa eu alugar um apartamento que o condomínio é mais caro que o aluguel. Manutenção e conservação. Então, essa questão, né, aí entra essa questão que você falou do condomínio sustentável, né, que provavelmente não vai ter esse problema, né? E posso só, aproveitando, Larissa, bom, infelizmente esse terremoto aconteceu recentemente na Turquia, né, houve muitas perdas, e não sei se você acompanhou que um dos pontos, né, que poderia ser reduzido drasticamente a quantidade de edifícios que caiu, sabe por quê? Por falta de atendimento às normas técnicas. Eu não vi isso. Nossa. Então, isso é um outro ponto muito importante, porque como você tem uma organização como a Fundação Rosolini ali auditando, né, porque tudo que... A base do atendimento, né, do Aqua, além do legal, são as normas técnicas aqui do Brasil. Né? Então, quer dizer, os nossos auditores são auditores preparados para ir lá e verificar. Então, quando eu falo em qualidade intrínseca, né, tô né, puxando, infelizmente, esse desastre que aconteceu na Turquia, né, mas se realmente as edificações tivessem seguido as normas técnicas, provavelmente um bom coeficiente, eles chegaram a falar até em 70% menos. Nossa. Né? Então, isso também é uma outra coisa que é muito... Você não vai enxergar isso, mas por trás disso tem alguém que foi lá, avaliou, que verificou e que tem a sua responsabilidade. Né? Porque a partir do momento que você faz uma verificação, uma avaliação, é o seu nome que está lá. Né? Então, no caso da Fundação Rosolini, exato, são 55 anos de história, experiência. Então, a gente também não vai
né, justamente avaliar e dar uma chancela, dar uma certificação para um empreendimento realmente que não cumpre uma norma técnica, né? E Então, para toda ação há uma reação, né? Então, vai exatamente, fazer uma coisa hoje, vai reagir em algum outro momento, né? E exatamente. quantos empreendimentos assim já foram? Não, na verdade, desculpa a pergunta, eu ia fazer outra pergunta, depois eu vou fazer essa. Esse modelo que veio da França e vocês adaptaram para o Brasil, existem em outros países? Existe Ou esse só na próprio, não, França? esse próprio modelo, na verdade, a primeira experiência foi no Brasil. Ah, Aí eles tá. viram que isso, na verdade, dava certo aqui no Brasil, né, que deu Hum. certo e que eles tinham potencial de expandir, né? Alguns anos atrás, o presidente da França determinou que algumas áreas, né, a área da indústria automobilística, construção civil e aeronáutica, elas, né, expandissem, tivesse um crescimento na área de tecnologia, enfim, e eles passaram a fazer a certificação no mundo todo. Ah, que legal. Aí eles passaram a fazer a certificação no mundo todo. Acho que hoje eles estão praticamente operando em cerca de 70, 80 países, mas se tiver uma demanda muito específica, eles fazem, eles acionam parceiros Hum. locais e eles fazem, né? Então, e assim, só para ter uma ideia, você ia perguntar, eu posso falar sobre números ou não? Pode. Aí eu ia Posso? fazer essa pergunta. Então, Quantos empreendimentos? Se vale para todos os empreendimentos, tipo restaurante, você falou hospital, né? Mas vale para restaurante, vale para vale, vale. clínica A gente veterinária. tem um centro de eventos, por exemplo, aqui em Moema, certificado. Ah, que É bastante legal. interessante. Então, assim, ó, só para ter uma ideia, eu costumo dizer que lá na França é bastante interessante porque lá você entra nas imobiliárias e a primeira coisa que você vai ver é a foto do empreendimento e o selinho de certificação. Ai, que bonitinho. E é bastante interessante, Larissa, por quê? Né? E não só da certificação da construção sustentável, e lá eles também têm uma questão, e vocês estão acompanhando tudo o que está acontecendo, da crise de energia no mundo, enfim, Uhum. eles também têm uma outra específica de energia, né? Que é muito parecido com o que a gente tem no Brasil. Você já deve ter visto já em fogão, geladeira, ar-condicionado, Sim, que aqui no sim. Brasil a gente chama de Procel, que a Vanzolini também faz, e que isso está incorporado dentro do Aqua. Aí são os critérios do Aqua também, né? Então tem várias construtoras que já entregam o Aqua e o Procel junto, que é igual lá na França. Só que a diferença é que lá na venda, né, no momento da venda, isso fica muito nítido nas imobiliárias. A primeira coisa que eles veem lá, olha, qual é o consumo de X quilowatts por metro quadrado por hora ano? Essa é a métrica que eles usam, né? Aqui no Brasil a gente também usa a mesma métrica, mas aqui no Brasil a gente não é acostumado a falar, poxa, quantos quilowatts eu gasto na sua casa? Quem sabe disso? Só se a pessoa realmente É. fica olhando a conta, fica ali, e aí faz uma conta. Não, poxa, minha casa tem 100 metros quadrados, eu tenho 100 quilowatts ali, então tá bom. Então eu consumo 1 quilowatt né, por metro quadrado. Então, mas eles fazem isso. Por conta do quê? Porque custa muito caro lá. Então, só para você ter uma ideia, eu estou falando em cerca de mais ou menos 240 mil projetos certificados lá na França. 240 mil. Nossa, que legal. E aqui no Brasil tem só 1.000. Cerca de 1.000. Nossa, mentira! Verdade, Mas verdade. 1.000 até que é considerar, mas assim, é porque a França, assim, eu amo a França, sempre amei a França, sempre vou amar a França. Inclusive, se o Instituto Vasolini quiser me levar para a França, eu estou à disposição, tá? Mas é que eles têm já uma consciência ambiental, né? Em várias coisas, em vários aspectos que o Brasil ainda não tem, infelizmente. Desde o começo da Equalize, eu sempre falei sobre a fruta, os vegetais embalados no plástico. Passou, sei lá, 3 anos de Equaliza, qual que foi o decreto da França? Não pode mais vender alimentos vegetais embalados no plástico. Então, eu acho que meio que se explica isso. Eles têm uma consciência muito maior do que o Brasil, Sim. infelizmente, né? Bom, então eu vou te dar uma boa notícia. Então, vocês e os seus seguidores estão convidados, tá? Há cerca de 2 anos, aliás, desculpa, antes da pandemia, eu fiz uma missão, na verdade, levei profissionais de arquitetura, engenharia, enfim, para conhecer os edifícios sustentáveis. A gente visitou uma série de empreendimentos, por exemplo, um deles que chamou muita atenção, o Museu Louis Vuitton.
que é sustentável, certificado, enfim, a gente entrou em todas as áreas técnicas do Que empreendimento, legal. e a gente foi conhecendo, olha, o piso é assim, tem esse caimento, tem essas frestas por conta disso, tá? A água passa por aqui e cai lá no reservatório. A gente entrou lá no reservatório do Museu Louis Vuitton. Nossa, que Então sinta-se à demais. vontade, Por tá? favor, Então, isso vai a gente realizar um pode sonho da fazer, minha vida. a gente pode fazer uma missão, a gente pode convidar os seguidores também, quem tem interesse, a gente pode formar um grupo para justamente conhecer as práticas de sustentabilidade lá dos nossos parceiros, nossos amigos lá Ai, franceses. demais. Eu vou adorar. Vamos. Nossa, não me promete que você não vai cumprir, hein? Que eu vou te cobrar até você Vamos, cumprir isso daí. vamos organizar uma missão para a Tá França. bom. Eu tenho só mais uma pergunta. Recentemente eu vi uma matéria, na verdade eu recebi um release, aí depois eu vi algumas pessoas falando de um prédio sustentável que tem lá no Rio Grande do Sul. Vocês têm responsabilidade nisso? Vocês né, chancelaram isso? Ele é sustentável mesmo? Qual que é a história desse prédio? Esse prédio é um prédio que já está há alguns anos já em processo, em negociação com a gente. Uhum. Assim, na verdade, negociação não, porque já tem contrato, a gente já certificou o projeto, está em fase de obras, né? Se é o mesmo empreendimento que a gente está falando, na verdade, é um grande marco, né, no Rio Grande do Sul, porque o empreendimento ele é multifuncional, vai ser shopping, vai ser hotel, Não é esse, é um prédio mesmo. É um é prédio. um prédio É um prédio. residencial, em Residencial. operação, sim, tem um outro. Esse foi um prédio que a gente começou, que a gente fez certificação há alguns anos, que o empreendedor, ele usou, na verdade, os nossos critérios justamente pensando na operação do edifício, né? Ah, Em tá. como que ele ia manter, né, a operação pensando em empreendimentos residenciais. Porque o empreendimento residencial, qual que é a questão, Larissa, hoje? Hoje eu tenho uma construtora que ela vai, constrói e entrega para o síndico, né? Então, o que aconteceu com esse prédio? Esse prédio foi um grande balão de ensaio, digamos assim, tá? Para justamente o quê? Fazer com que o síndico pegasse aqueles indicadores da construção e levasse para a operação. Porque esse pessoal que constrói, na verdade, ele queria levar, né, esses conceitos, levar o que tem de melhor, e inclusive o síndico lá, a operação, a administração, enfim, é da mesma empresa praticamente, né? Então a ideia foi essa. E esse outro empreendimento que eu estou falando é um empreendimento assim enorme, tá? Acho que é uma mini cidade que está nascendo numa região que eu não posso falar por enquanto. Esse empreendimento deve ficar pronto em uns 6 meses, 8 meses mais ou menos, é um grande marco. Que legal. E assim, o que é bastante interessante, porque ele já traz um conceito, né, de integração com a cidade, né, e formas, né, de cidades inteligentes, né? Uhum. Então, vai ter uma série de conexões, né, entre os edifícios e o meio urbano, né? Então, é bastante interessante esse projeto lá do Sul que a gente está trabalhando. Que legal. Quando estiver pronto, também quero conhecer. Tá bom? Bom, Bruno, eu adorei a nossa conversa. Foi melhor do que eu imaginava. Tava também bem nervosa de conversar com você. Falei assim, nossa, depois eu vou querer me meter a arquiteta lá, só porque eu assisto YouTubers arquitetas, aí o cara vai me esculachar lá. Mas foi muito bom, aprendi bastante Imagina. com você. Espero que a gente tenha trazido clareza para as pessoas, né, para elas entenderem, tanto para o consumidor que, sei lá, vai comprar uma casa, vai comprar o seu AP novo, quanto até para as construtoras, né, que estão construindo aí, infelizmente aqui, ó, eu já digo infelizmente porque tem muito prédio já em São Paulo, não sei se precisava construir mais, se podia arrumar o que já existe. Mas a verdade é que, né, quem sou eu para falar alguma coisa? Então, vai continuar tendo construções, mas que sejam construções realmente sustentáveis, que as pessoas tenham essa consciência, né, de fazer as coisas da maneira correta. E aí eu peço que você deixe uma mensagem final aqui para o pessoal, para trazer mais inspiração e ajudar todo mundo a equalizar de verdade. Eu acho que a mensagem é conscientização e educação. O legado do Ayrton Senna é muito importante, que tudo que ele fazia muito bem feito, né? Ele era muito empenhado naquilo que ele fazia. Sim. Né? Então, faça para valer. Então, acho que a questão da educação, conscientização, ela vem de uma mudança, né? Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu na minha casa, né?
a família da minha esposa, ela vem de uma outra região, né? E lá, por exemplo, da região dela, não tem sistema, por exemplo, de reciclagem, né? E aí ela chegou em casa, ela viu a gente separando tudo, né? Pega aqui, pega ali, faz isso, dobra ali. Aí eu tenho um filhinho de 2 anos, né? E aí ele também estava participando, tal. Ela pegou e falou assim, nossa, como é legal, né? E aí acontece, eu moro em residência unifamiliar, né? Casa de rua, de bairro mesmo, Uhum. né? E é bastante interessante que lá a gente conseguiu pegar, fazer contato com uma cooperativa que antes do caminhão da prefeitura passar, ele vai e passa e pega, né? Quer Que dizer, então quer dizer, legal. tá ajudando. Então ela pegou e falou assim, nossa, poxa, eu acho que na hora que eu chegar lá, eu vou conversar com o pessoal, a gente vai tentar ver uma cooperativa para pegar e fazer isso. Então, quer dizer, O exemplo o exemplo transforma, né? exato transforma, exatamente. Então a mensagem é essa. Então, acho que não existe nada que não possa ser feito. Tudo depende realmente da... Eu sempre falo, sempre tem uma maneira mais sustentável de fazer qualquer coisa, qualquer coisa. Desde, sei lá, ir no salão de beleza até construir um prédio, não é mesmo? Exatamente. Sempre tem como fazer mais sustentável. E por isso que a gente tem esse podcast aqui para conversar com pessoas, para trazer cases de sucesso, mostrar para as pessoas que sempre tem uma maneira mais sustentável. Então, muito obrigada pela sua participação. Vou te cobrar essa expedição aí, viu? Não tente me enganar. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilhe com o máximo de pessoas que vocês conseguirem compartilhar esse vídeo. Deixe seus comentários. Se ficou com alguma dúvida, pode mandar mensagem que o Bruno vai responder com certeza. Lembrando que esse podcast é um oferecimento dos nossos queridos patrocinadores. Temos o Instituto Muda, o Mercado Diferente, a Cor e também a BioWash. E semana que vem tem mais. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!